Bom, estamos começando com o maior prazer, mais um Liderança e Inovação aqui, você já sabe, no Grupo Jovem Pan. Distribuição para todo o Brasil, nas mais de 100 emissoras de AM e FM, no Panflix, no YouTube da Jovem Pan, enfim, essa distribuição excepcional hoje do Grupo Jovem Pan. Aliás, o grupo de comunicação que soube, como nenhum outro, fazer a transição do modelo clássico, né? Lembra que a Jovem Pan é uma companhia de mais de 70 anos e que nasce como rádio, mas que soube de uma maneira brilhante se adaptar e crescer com o mundo virtual. Muito bem, o nosso Liderança e Inovação tem hoje o prazer de receber, aliás, uma pessoa que tem uma trajetória na área da cultura, na área, enfim, da televisão, na área da educação, uma trajetória espetacular, com perdão do trocadilho, que a gente vai ter o privilégio de conversar e que hoje está na Vale. A gente vai conversar hoje, portanto, com o Hugo Barreto. O Hugo é diretor de sustentabilidade e investimento social da Vale. E, além disso, também é diretor-presidente do Instituto Cultural Vale e da Fundação Vale. Hugo, imenso prazer em te receber. A gente estava conversando aqui um pouco antes do início da nossa conversa. Olha, esse programa vai render, hein? Prazer também, Calain, estar com você, com todos aqui os espectadores, os ouvintes da Jovem Pan, né? Uma emissora que a gente sempre tem desde a infância. Eu morei muitos anos em São Paulo e no Brasil inteiro, né? A gente sempre tem boas recordações dessa história da Jovem Pan, de tantos anos aí no jornalismo e em tantas outras áreas. Maravilha, maravilha, Hugo. Bom, a gente adora aqui no programa, e, aliás, eu recebi um monte de spoiler antes, enfim, a gente adora conhecer as trajetórias dos nossos entrevistados, convidados, enfim, das pessoas que estão conosco. E você, como eu comentei aqui rapidamente no início, né, Hugo, tem uma trajetória que merece. Eu provoquei o convidado, eu provoquei o nosso Hugo a escrever um livro, vou fazer aqui no ar, porque nós brasileiros merecemos conhecer em detalhes a história do Hugo Barreto. Mas enfim, Hugo, a gente adora começar aqui o nosso programa, né, conhecendo a história dos convidados. Então, por favor, conta a sua história, né, tua história profissional até o momento então que você chega nessa companhia que é evidentemente um grande orgulho de todos nós brasileiros, que é a Vale. Bom, eu tenho uma formação na área de artes cênicas, mais tarde em filosofia, mas num período inicial da minha vida eu trabalhei muito com uma grande figura que já nos deixou, o Antônio Abujamra, um grande ator, um grande diretor, um grande intelectual, um provocador. Aliás, o seu último projeto chamava-se Provocações na TV Cultura. As melhores entrevistas, aliás, aquele enquadramento, as perguntas eram brilhantes. Exatamente, um grande provocador. E eu vim trabalhar com ele. Pegamos ali o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, que estava abandonado, estava quase fechado. A gente ali desenvolve um grande projeto de teatro de repertório com Antônio Fagundes, com a Beth Goulart, Wanda Stefânia, vários atores. A gente também trabalha com grupos jovens, a gente consegue resgatar aquele espaço para virar um espaço vivo. Isso a gente está o quê? Nos anos 70? Mais ou menos. Não, eu acho que ali 70, foi 80, por aí. Eu acho que foi nesse período, final dos anos 70, início dos anos 80. Até o Peter Brook, um grande diretor, que também faleceu recentemente, um dia ele vai lá nos visitar. Aí tinha um grupo de jovens atores, o Ednei Giovenazzi, o Paulo Goulart Filho, um monte de gente que estava começando, o Thales Panchacon, que faleceu, é verdade. A própria Beth Goulart, e um monte de gente. A gente ensaiando, a gente ficava o dia inteiro dentro do teatro. O Ricardo de Almeida e o Miguel Magno também, desenvolvendo aquele espetáculo Quem Tem Medo de Itália Fausta, Besterol, um monte de coisas. E dali o Abujamra me leva para a TV Cultura de São Paulo, numa parceria que é estabelecida com a TV Globo, para desenvolver o primeiro de todos os telecursos. E aquilo ali para mim foi um mundo novo. Eu não entendia nada de televisão. O Abujamra falou: vou te levar para a equipe. Eu falei: mas o que eu vou fazer? Não, é um cargo chamado Unidade de Apoio. Lembrando que tudo bem, a televisão veio lá nos anos 60, etc. Mas na verdade a televisão consolidada no Brasil começa a se formar para valer nos anos 70 e 80, né? Exatamente. Essa categoria brasileira. Exatamente. Né? E esse primeiro telecurso, ele tem como seu roteirista-chefe o Silvio de Abreu. Ele é chamado, né, para desenvolver.
E o Silvio traz um monte de gente para trabalhar, inclusive o Carlos Lombardi também escreve, um monte de gente. Passou muita gente por ali naquele momento. E o piloto que eu lembro que no dia que nasceu a minha filha mais velha, 27 de outubro de 78, se não me engano, o piloto é submetido para o Boni, que naquela época olhava tudo que é o ar na Globo, né? Lá na Lopes Quintas, no Jardim Botânico. Isso. Né? E aí o Boni olha aquele negócio e fala assim, mas isso aqui é uma cópia esfarrapada do Não Faça Humor, Não Faça Guerra, programa de humor da Globo. Telecurso é aula, gente. Vocês têm que ensinar, tem que ter alguém lá com aquela cara de educador e tal. E aí a gente apaga tudo, fala, não valeu nada, Silvio e tal. Enfim, dá aquela frustração, porque tá todo mundo animado. E aí sai uma leva do Telecurso, que foi a primeira, que tinha assim, a gente chamou então atores importantes, que tinham credibilidade, o Antônio Fagundes, a Marília Gabriela, o Guarnieri, vários atores que apresentavam aquele conteúdo, aquele curso, funcionavam como uma âncora, como o Luiz Calainho do Telecurso, e em cima de cada conteúdo. E dali para frente foram vários telecursos, o deles, o mais relevante, acabou sendo o Telecurso 2000, que aí contou com o Fernando Meirelles, com o Marcelo Taz, na concepção de criação, aí já era uma coisa com dramaturgia, de situações cotidianas da vida. Então, por exemplo, curso de geografia, tinha um carteiro para ensinar a noção de geografia. Não, era brilhante, o formato esse era tipo brilhante. De coisa. Foi um momento muito bacana. E esse telecurso, inclusive, é produzido pela TVN, que é uma produtora aqui de São Paulo, que ainda existe, eu não sou mais sócio há muito tempo, mas que produziu, o Asmar Santos era um dos sócios, Carlinhos, Durval e outros, e a gente produziu o telecurso, a gente alugou 3 galpões no Brás, enfim, tinha o Fernando Meirelles e o Tais lá na criação, tinha uma hora que a gente tinha 300 profissionais, parecia você, empresário, e fazendo o telecurso para a Globo, foi um momento assim... E quantas pessoas o telecurso não terá iluminado, né? Exatamente. Essa é a verdade. Então, e aí eu aproveito para comentar um desafio que foi depois, porque o telecurso, ele... Em todo esse período, até o Telecurso 2000, além dessa novidade no formato do conteúdo televisivo que se junta com material impresso e depois com internet, tal, ele era uma oferta pela televisão, de educação para pessoas, jovens e adultos, que já tinham largado estudo, até como complemento para quem está na escola. Iniciativa belíssima, belíssima. Isso. Mas onde o Telecurso dá uma explosão, mas uma explosão, foi com o Telecurso 2000, foi quando, por incrível que pareça, quando ele aterriza das ondas da televisão e vira uma metodologia de ensino dentro da sala de aula, com o uso do audiovisual no lugar da lousa, com o professor e com o aluno. Aí vem programas de massa, com todos os estados brasileiros, do que a gente chama tecnicamente em educação de correção de fluxo, pessoas que estão com mais de 2 ou 3 anos de repetição escolar e vão ficando para trás e não avançam e depois largam a escola. Isso é enorme. Então, por exemplo, quando no início do governo Eduardo Campos, em Pernambuco, ele chama a gente, Fundação Roberto Marinho, na época eu estava lá, precisamos fazer uma correção de fluxo aqui no estado inteiro. A Viviane Sena, com o Instituto Ayrton Senna, está pegando da 1ª à 5ª série, vocês podiam pegar da 5ª em diante com o telecurso. Naquele momento, 7 em cada 10 alunos do ensino médio do estado de Pernambuco tinham mais do que 3 anos de repetência. Então, com esse programa, a gente acelerou. Então, nesse período, foi um período de, sei lá, quase 20 anos, porque a educação, você não faz nada da noite para o dia. Se alguém vier dizer, em 1 ano eu resolvo a educação, não resolve. Acredite, não resolve. Então, assim, num período muito longo, o telecurso, nesse sistema presencial, e eu tenho muito orgulho disso, formou 1.600.000 alunos no Brasil. E capacitou 40 mil professores em quase todos os estados brasileiros. E o desdobramento de impacto de cada indivíduo desse no círculo, né, pessoal é incomensurável. Né? E tem um aluno que eu gosto de citar como exemplo, que é o Vicentinho, que foi presidente da CUT. Vicentinho, sim. E deputado federal. E ele, na época, ele pedia as fitas, porque ele estudava em casa, a mulher dele é professora, enfim, se ele estiver casado com ela, eu não acompanho mais, não tenho contato. E o Vicentinho não só se formou no telecurso, como passou em 3 universidades de direito e se formou como advogado. Aí, de vez em quando eu brinco. Assim, até uma vez lá na Globo, alguém me perguntou, quando eu estava lá no grupo, assim, mas será que o telecurso funciona mesmo? Eu falei, o dia que eu só vou ter certeza no dia que o Vicentinho, como advogado, processar a TV Globo
e ganhar na justiça. Aí tá garantido. É que o tese tá feito. Testado. Mas enfim, esse foi um período importante. Que bom. O outro período, eu acho que foi na Fundação Roberto Marinho, ainda antes de chegar na Vale para completar. Que você liderou por muitos anos também, né? Eu tive na Fundação Roberto Marinho de 99 até 2018, dezembro de 2018. Em janeiro de 2019 eu venho para a Vale, convidado. Muito bacana esse período também. Estamos fazendo muita coisa, já se puder, vamos falar sobre isso. Falaremos. E nesses 20 anos foi muita coisa. Foi Globo Ciência, o Canal Futura, que já estava ali começando quando eu cheguei na Fundação em 99. Museu do Amanhã. E aí veio esse lado de museus. Isso foi também um desafio. Eu gosto muito de falar desse shift, né? Que você está falando de inovação, né? O tema do teu programa. O que a Fundação Roberto Marinho fazia até esse momento dos museus? Ela trabalhava muito, e é muito importante, não é nada contra, o patrimônio histórico edificado no Brasil, trabalhando com igrejas, com a estátua do Cristo. Aliás, um belo trabalho, e que é um trabalho muito importante. Mas aí, olhando o Grupo Globo, uma empresa de mídia ligada à nossa cultura, que é muito diversificada, muito mestiça, será que a gente não divide para outras dimensões sem abrir mão dessa? Que essa é uma dimensão importante do patrimônio edificado, que aqui no Brasil está muito ligado a uma herança portuguesa, europeia, branca, em boa parte católica, ligada à igreja. Sem dúvida. Tem outras oportunidades. E aí surgiu a ideia de se trabalharmos nessa dimensão de museus. No início não pensávamos fazer museus. Surgiu a ideia ali, esse Hugo Barreto? Surgiu, na verdade, uma provocação. Hugo Barreto? Não. Bom, enfim, um grupo. Eu acho que as ideias, elas acontecem. E aí tem muitas pessoas. A ideia do Museu da Língua, na verdade, ela começa antes da ideia do Museu da Língua. Ela começa dentro ainda dessa dimensão de restauração e proteção de patrimônio histórico. Um convite do governo do Estado de São Paulo para a agenda da Fundação. Para cuidar da Estação da Luz. Do Marcos Mendonça, era o secretário de Cultura. Grande, aliás, abraço para Marcos Mendonça, grande figura. Pô, vamos restaurar a Estação da Luz, vamos fazer lá um centro de música, era até a primeira ideia. E aí conversa vai, conversa vem, eu tinha ouvido falar, tinha o Ricardo Piquet, que hoje dirige o Museu da Manhã, ele estava em umas conversas com o pessoal do Vivo Centro de São Paulo, aquela associação lá ligada a Antônio Hermílio, falando de um negócio de língua portuguesa, de ter um centro da língua portuguesa. Tinha também um cara da CPTM que estava falando, ligado à Academia Paulista de Letras, de fazer um centro de referência da língua. Essas coisas foram pipocando aqui e ali. Aí um dia a gente sentou e falou, pô, vamos fazer um Museu da Língua. Afinal, aliás, deixa eu fazer uma observação, Hugo. Olha, se você não conhece, eu conheci inclusive antes do incêndio, não voltei após a reforma, disse que aliás está belíssimo, mas se você não conhece o Museu da Língua Portuguesa, ali na Estação da Luz, aqui em São Paulo, olha, não dá para perder, e que bom saber que você tem o teu brilho nos olhos, Hugo, tem a tua, enfim, o teu toque. E tem também nessa refeitura, por incrível que pareça, eu já estava na Vale, mas já conto. E aí, só para completar esse pedacinho, a gente começa a discutir aquela ideia de fazer um museu. Ninguém acreditava na Globo, entendeu? A gente falava assim, o Museu da Língua, isso não existe, não vai dar certo. Todo mundo falava, não vai dar certo. E aí surge, as pessoas vão se juntando, chega um monte de gente, o Antônio Rizério, a Isa Ferraz, o Dantas, começa a chegar um monte de gente, o Marcelo Tais, enfim, começa assim, é uma ebulição pensar aquele museu. E aí o desafio do Museu da Língua era inventar uma navegação pelo esse mundo das palavras. Uma jornada. Uma jornada. E tentando fazer as pessoas, e essa é a beleza do museu, para quem não conhece, já que você fez o comercial, é de que é um museu que, na verdade, talvez ele por isso seja um dos museus mais queridos do Brasil, em pesquisas isso aparece, porque o visitante talvez seja o único museu, ele se visita a si mesmo. É porque no final do dia a língua faz parte intrínseca da nossa alma. Da nossa alma. A gente Você mergulha em si mesmo, a gente né? sonha em português, a gente ama, odeia em português. Né? A gente transaciona em português. E aí depois vem o Museu do Futebol, o Museu do Amanhã no Rio. A gente vai indo nessa jornada, o Museu do Frevo em Pernambuco. Belíssimo. E aí quando a gente olha para trás, você me provocava há pouco, e é uma equipe, ninguém faz nada sozinho. As ideias, inclusive, vão sendo adicionadas não tem a pai partir da ideia, energia. nem mãe da ideia. De vez em quando aparece quem foi a ideia do Museu da Língua, eu não sei, não foi. Pintou. É um conjunto de circunstâncias que eclodem, né? E, assim, mas certamente, essa jornada contribui ou lidera a introdução no Brasil desses chamados museus experienciais. Nada contra, até porque a gente fez o MAR, o Museu de Arte do Rio, com os museus de arte
tradicional das belas artes, de artes plásticas e tal, que tem objetos para fruição. Esses museus experienciais, assim, a própria experiência da visita é parte do seu próprio conteúdo, da sua própria, entre aspas, coleção. E eles são museus que bombaram no Brasil. Então, assim, eu acho que o legado dessa equipe, desse grupo de pessoas, da Fundação Roberto Marinho, nesse período, foi de contribuir para essa jornada de uma nova vertente de museus no Brasil. É isso aí. Tá? Vamos entrar agora, Hugo, se você me permite, na Vale, né? Claro. Então, eu queria começar te provocando mais uma vez aqui, dizendo o seguinte: o princípio vital do Instituto Cultural Vale é viver a cultura, possibilita as pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Comenta. Não, assim, a cultura, né, na nossa visão do Instituto Cultural Vale, de toda a equipe, de toda a visão da Vale como um todo, é de que a cultura ela é transformadora. E mais do que isso, a cultura está em toda parte onde está o homem. É uma criação humana, a cultura, né? E aí a cultura entendida não apenas como arte, né? A tecnologia, a indústria, tudo isso é cultura, é conhecimento. Tanto é que um dos nossos slogans na atividade da cultura da Vale é: onde tem cultura, Vale está. Né? E ela é válida. E é a mais absoluta verdade. Exatamente. Né? Porque cultura, no final do dia, retrata inclusive a personalidade de um país. Né? Exatamente, a identidade de um país. Lógico, né? É lógico. E, se não me engano, o Paul Klee, aquele pintor, artista plástico, claro, ele fala assim: não é a vida que ajuda a gente a ver a arte, é a arte que ajuda a gente a enxergar a vida e a enxergar a própria vida. É isso aí. Então, eu acho que nessa dimensão a gente tem procurado. Primeiro, a Vale já atua em cultura há mais de 20 anos. Depois que eu cheguei lá, em janeiro de 2019, e aí esse projeto do Instituto já existia e a gente avançou e implementou, eu acho que assim, as grandes transformações, eu gosto sempre de falar de onde a gente saiu para onde a gente está tentando chegar, é de trabalhar a dimensão da cultura e da arte e numa visão de indústrias criativas, porque é um segmento econômico. 2,65% do PIB brasileiro. Vem do espectro da economia criativa. Né? As pessoas às vezes têm uma visão, não, o artista, alguma coisa meio... Exatamente. Não, é uma atividade econômica importante, representa um volume grande de empregos e para você desfrutar, tem por trás muita coisa acontecendo. Como esse programa aqui, não somos só eu e Calarina, tem um monte de gente trabalhando aqui em volta. Então, o que a gente se propõe enquanto Instituto Cultural? Primeiro, é contribuir para a valorização da nossa diversidade da arte e da cultura brasileira. Ela é diversa e assim deve continuar. A outra é a gente contribuir para o desenvolvimento local. Existe uma certa concentração, sim, no eixo sul-sudeste. Não é um fenômeno brasileiro. A França tem, na região de Paris e grandes capitais. Estados Unidos também. Então também não é uma questão ideológica, tem muita discussão. Não. A gente tem uma estratégia, até porque nós somos uma empresa que tem operações importantes no norte do país, no Pará, no Maranhão, no Espírito Santo, em Minas. A gente olha para esses territórios, mas não apenas para eles. Com o Instituto Cultural, nesses últimos 2 anos, a gente já apoiou cerca de 500 projetos, 300, inclusive, em execução nesse ano, somando o ano passado e retrasado. Mas eu te perguntar isso, Hugo. É muito impressionante a diversidade espectro em mais de 20 estados brasileiros. Também a gente não se concentra apenas na nossa vizinhança. É claro que a gente prioriza, principalmente, os estados do norte que precisam desse apoio. A gente também estimula a circulação, ou seja, o intercâmbio. A Vale patrocina a USB há muitos anos. O que a gente fez de diferente? Se a gente patrocina a USB, a Orquestra de Ouro Preto, a Filarmônica de Minas Gerais, tem o Vale Música, que são núcleos musicais em vários estados. Como é que a gente não promove uma troca maior? Então, a USB topou o desafio de 2 anos para cá e vem selecionando meninos, jovens, desses polos musicais do Vale Música para virem fazer residência musical
ao lado dos grandes músicos da USB ou de outras orquestras. Hugo, os polos, inclusive, estão no Pará, você mencionava Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais, né? Isso. Os polos, os né? polos do Vale Música, exatamente. E aí, por exemplo, o que aconteceu? A USB acabou de selecionar 3 meninos do polo de Belém, numa seleção técnica duríssima. Não, o USB não tem moleza nem mordomia, é competência técnica. Exatamente, com aquelas apresentações, os músicos com uma banca. E os meninos, no dia que souberam, eles choravam. E mais do que isso, não sei nem se eles sabem, mas eles vão tocar no Rock in Rio junto com a USB, junto com o Sepultura. Esses 3 meninos vão que acabaram de vencer lá do Pará. Lá no Pará, entendeu? E jamais, Hugo, jamais, isso seria possível se não fosse essa interferência, vou chamar aqui de interferência do bem, da Vale, né? Exatamente. Esses meninos estariam lá, evidentemente que são talentosíssimos, evidentemente que conhecem profundamente os seus instrumentos, mas estariam lá, quem sabe, né, na idade adulta, etc., sem ter a oportunidade de chegar num lugar como esse. E aí eu acho que é isso. É a beleza do Instituto Vale Cultural. E acho que é a beleza desse processo que a gente está tentando instaurar junto com muita gente. Quer dizer, não basta só patrocinar a cultura. Eu acho que você tem que trabalhar uma dimensão de articulação da cultura. E a gente tem procurado. Museu Histórico, Museu Nacional, depois do incêndio, nós estamos apoiando. Eu sei. Um patrocínio grande, junto com outros atores importantes e tal. Mas o que a gente tem de diferente ali? Nós montamos um projeto chamado Museu Nacional Vive. E tem um comitê executivo conosco, com a Unesco, com outro. E aí a gente está ali como patrocinador, a gente está ali como articulador. O projeto tem que acontecer, aliás. Até há o patrocínio, mas há uma articulação. Há uma articulação institucional, vivo, técnica. Né? A gente discute com o Kellner, o diretor do museu, com a Denise, reitora da universidade. A gente discute toda a estratégia do projeto. A gente, dia 6 de setembro agora, a gente vai inaugurar as fachadas prontas. E um quê ali dos jardins em frente também. Um desafio gigantesco, porque é um projeto enorme. Então, assim, a gente está procurando estar ao lado. Em Inhotim a mesma coisa, a gente patrocina há muito tempo. Então, o que a gente está construindo? Contratamos uma consultoria que fez um diagnóstico do modelo de gestão, de governança, de sustentabilidade para Inhotim. Porque só dá dinheiro, que é o que durante muito tempo a própria Vale fez e outros patrocinadores fizeram ou continuam fazendo. Não é, nosso entendimento é que a gente é fomentador da cultura em várias dimensões, não apenas financeira. Eu acho que essa é uma grande diferença que a gente está procurando passar essa mensagem. Você sabe que, enfim, pegando o teu gancho, enfim, eu tenho uma série de investimentos na área da economia criativa, a gente falava sobre isso, enfim, vai desde teatro, passando por arte, música, etc. E claro, tem uma relação muito extensa, vocês que nos acompanham, né? Nossa audiência pelo Brasil inteiro, que nos acompanha há muito tempo, sabe disso. A gente tem uma relação com grandes corporações. E a primeira provocação que eu queria fazer a você, empresário que nos assiste, é... Primeiro, patrocinar, sem dúvida, quer dizer, apoiar, se aproximar, estar definitivamente presente no âmbito da cultura. E na minha opinião, não é porque você está aqui não, Hugo, a Vale é um absoluto exemplo disso. Agora, essa segunda dimensão, Hugo, que eu queria dar luz, é uma dimensão que eu confesso a você que eu não conhecia nesse nível ou nessa perspectiva que você coloca aqui. Quer dizer, além da atenção à cultura, né, do patrocínio efetivo, né, enfim, do repasse econômico, que é fundamental, vocês têm essa visão, que é uma visão orgânica, né? Uma visão de vida, né? Crucial que as empresas pensem também nesse lugar, né? Fundamental, concorda? Concordo. E introduzo mais um outro elemento, que é a da formação e capacitação de produtores culturais. Porque quando você sai do eixo Rio-São Paulo, assim, a dificuldade é enorme para montar um projeto, para entender as leis e as regras de renúncia fiscal, sejam elas estaduais, municipais ou federais, que de vez em quando mudam. Então a gente tem oferecido oficinas de capacitação. Acabou de acontecer lá em Paraupebas, em Carajás. Capacitação de produção. De produtores locais. A gente fez uma oficina, um workshop. Genial. Eu brinco, eu chamo informalmente entre nós, de gabinete de projeto. 25 produtores culturais do Pará acabaram de fazer em Paraupebas uma oficina. E vamos ter em Açailândia agora, em agosto, setembro, lá no Maranhão, e vamos ter em São Luís do Maranhão. Oficinas para startups, vamos usar um termo ultra contemporâneo, para startups de produção cultural. Porque eu acabei de fazer uma visita, a gente mantém 4 centros culturais e museus próprios, depois falo disso, e acabei de fazer uma visita ao Centro Cultural Vale Maranhão, que acabou de receber a Bienal de São Paulo, que a gente patrocina, e dentro desse princípio de circularidade da economia,
A gente falou para o presidente da Bienal, Zé Olímpio, para o Lessa, que é o subpresidente, pô, vamos patrocinar, mas a Bienal tem que ir para o Maranhão, tem que ir para o Norte. Foi a primeira vez que a Bienal de São Paulo saiu da sua sede e foi para o Maranhão, no Centro Histórico do Maranhão, no nosso Centro Cultural. Você sabe que nesse ponto, Hugo, eu tenho bastante orgulho, enfim, tenho o privilégio de ser, enfim, um sócio de uma companhia que produz teatro musical, você sabe também, uma vez mais mencionando, mas a gente tem por... realmente decisão empresarial circular. Isso. Porque é preciso que as pessoas tenham acesso a isso, né? Isso. Absolutamente fundamental. Deixa eu pegar um gancho aqui. Você falava sobre, né, os espaços, né? E vocês têm uma rede importante de espaços culturais próprios, né? Quais são eles e como é que eles funcionam? Então, nós temos lá em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, onde tem aquele complexo de museus, tem vários museus, Centro Cultural do Brasil. Ali tem o Memorial Vale Minas Gerais, que é um memorial dedicado um pouco a traduzir e a pensar a própria identidade, a própria história mineira, a própria mineiridade. E tem uma exposição lá de longa duração, com a curadoria do Gringo Cardia, que está lá, a gente está até para renovar. Grande Gringo. Estamos trabalhando com a professora Heloísa Starling e a Lília Schwartz na renovação, numa atualização. Nós temos, tem exposições temporárias, tem uma dinâmica própria, está online, quem quiser entrar, é muito ativo, tem muita programação. Acabou de sair uma matéria grande lá no Estadão, falando museu para ver, ouvir, experimentar e usar, super bacana. Nós temos o Centro Cultural Vale Maranhão, lá dentro do Centro Histórico de São Luís do Maranhão, que é tombado, é patrimônio da humanidade, não é só brasileiro, aquele centro histórico. E o nosso Centro Cultural está lá com muitas atividades, acabou de receber a Bienal, está com uma exposição, olha que interessante, sobre a El Que Maravilha, com todo o acervo de roupas, tal. Então, assim, o lado lúdico dela, a nossa rainha da diversidade, que ela também representou. É o que é absolutamente à frente do tempo ainda hoje. À frente do tempo. A exposição é um sucesso. Mesmo que não esteja mais conosco. É um sucesso, extrapolou o Maranhão, está nas redes sociais, se você puser, você vai... Que maravilha. Aí tem várias matérias de pessoas que postam e falam dessa exposição. E a gente vai abrir agora uma exposição dos seus... Zilmar, que é um artesão local que faz máscaras, aquelas máscaras dos bois, dos bumba-bois lá do Maranhão. A gente vai abrir agora na semana que vem, ou na outra. Então, é um centro cultural muito ativo, que olha um pouco para essa cultura local, tenta traduzir, empoderar. Aí depois a gente tem em Vitória o Museu Vale, numa antiga estação de trem, e é um museu que tem um núcleo permanente ligado à memória ferroviária, até porque tem a estação de ferro Vitória Minas, que é da Vale, que chega ali, mas tem um galpão com muita atividade de arte contemporânea, que o Paulo Reckenhoff fala que é uma referência, o Ronaldo Curador. Paulo teve lá Walter Firmo, teve lá Pierre Verger também lá no Maranhão, enfim, várias exposições importantes, e o Centro Cultural Vale Carajás, lá em Canaã dos Carajás, que é uma cidade de 60 a 70 mil habitantes, ali do lado da onde está a maior operação de minério de ferro da Vale a céu aberto, que está lá no Pará. Então a gente ativa, e esses centros eles não se fecham em si mesmos, a gente também faz editais para fora. O Instituto Quer dizer, há uma produção própria, mas também esses centros promovem local. Produções. A gente tem as chamadas públicas, que a gente lançou em 2020 a primeira, tivemos 60 e tantos projetos selecionados, no ano passado outros 60 e tantos, esse ano fechamos agora, ainda não terminou o processo, a gente anuncia em novembro os selecionados. 25 milhões de reais todo ano que a gente está colocando nessa chamada pública, com uma banca técnica, ou seja, dentro de uma visão também de fazer escolhas de projetos, apoios de patrocínios embasados numa visão técnica, e os equipamentos, eles fazem um editais chamado Apoia, para pequenos produtores locais, cada um na sua região. A gente está chegando aqui no finalzinho, mas essa conversa podia durar muito tempo, mas me ocorreu uma ideia que eu vou aqui dividir com todos vocês e contigo, claro, Hugo, ao vivo, que é a gente combinar, programar um bate-papo, uma conversa, enfim, eventualmente uma conversa até entre nós, mas outras pessoas podem participar, sem dúvida, mas com empresários de grandes corporações que inclusive investem em cultura, mas que nem de longe, Hugo, falo isso numa boa, porque
conhecem ou têm essa visão tão abrangente, tão holística, tão orgânica e tão fundamental para a história da cultura do nosso país. Não sei se você vai topar ou não, depois te pego ali. Mas a gente, quem sabe, fazer um workshop, uma tarde, um bate-papo. A gente tem grandes patrocinadores, grandes atores, grandes empresários que sim apoiam cultura, mas não com essa visão tão profunda quanto a tua, Hugo. Não, obrigado, cara. Eu acho que é simpatia sua. Não é simpatia, não. Olha que eu conheço. E você conhece também. Estou à disposição sempre que eu sou um militante da cultura há 30 anos. Existem no Brasil, inclusive, grupos grandes, o Fórum Brasileiro pelos Direitos da Cultura, que eu sou um dos meros integrantes, assim, tem tido muita reflexão sobre esse momento que a cultura passa no mundo. Porque você falava antes, a cultura, ela tem uma relação dialógica com o público. Portanto, nós estamos falando de aglomeração no momento que não podia ter aglomeração. Então foi assim, os poucos artistas ou grupos ou empresas de produção cultural que resistiram a esses 2 anos duríssimos de pandemia estão agora voltando. Sem dúvida. Estão agora voltando. Então, assim, a cultura é o que nos faz humanos. Sem dúvida. É o que nos diferencia de outros seres vivos no planeta. Sem dúvida. É essa capacidade de imaginar, não apenas de refletir o presente, mas de imaginar o futuro, só nós, seres humanos, temos. Então, assim, a cultura está no centro. E aí, eu como um profissional de 30 anos, falamos muito da Fundação Roberto Marinho, eu cheguei na Vale, a maior mineradora, uma maior produtora de minério de ferro do mundo, uma das maiores do mundo. O minério é o primeiro item da pauta de exportação brasileira. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui, cara? E tem um engajamento do presidente da Vale, do conselho da Vale, da diretoria executiva. Assim, isso tudo que eu estou fazendo é porque estão apoiando. Porque você pode chegar lá, falar, vamos fazer. E também estamos mostrando consciência, porque a gente tem que ter indicadores, né? É muito dinheiro que a gente está gastando em cultura, não importa, é renúncia fiscal, mas também tem muito recurso próprio. Com indicadores, e a gente faz pesquisas, e as pessoas que são alcançadas pelas atividades culturais da Vale reconhecem isso aparece nas pesquisas em relação à própria empresa. Então, dentro dessa tua mensagem para outros empresários e outras empresas, investir em cultura é um bom negócio mesmo para aquela empresa que não é da cultura. É investir no nosso país. Hugo, a gente está terminando a nossa conversa. Você que liderou tantos projetos e com certeza absoluta vai liderar outros tantos. Eu gosto sempre de fazer 3 perguntas assim para concluir. Para você, o que é ser um líder em 2022, Hugo Barreto? Pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa, eu fiz um curso uma vez na INSEAD, lá em Fontainebleau, tive um professor português que ele falava o seguinte, que ser líder é remar contra a maré. Você sabe que eu trabalhei lá no início dos anos 90 numa companhia, numa gravadora, enfim, era executivo de uma gravadora, diretor de marketing, e o presidente à época, chamado Roberto Augusto, um grande amigo, inclusive até hoje, ele usava a expressão, o que eu gosto é de andar na contramão. Que é isso aí, né? É nadar contra a maré. Para você, inovar significa o quê, Hugo? Olha, inovar, na verdade, é uma palavra perigosa. Perigosa, eu diria, porque ser diferente sem utilidade não é inovar. Talvez eu esteja respondendo pelo não. O que não é inovar. O que não é inovar. O que é curioso e interessante. Porque é da natureza humana você tentar resolver problemas, ultrapassar limites, ir além, nos desafios. No entanto, inovar por inventar coisas que não contribuam para uma genuína transformação e um avanço, ou seja, para gerar progresso. Progresso não é aritmética. Progresso é qualidade, é qualitativo. No passado já teve uma ideia, uma visão de economistas, estrito senso, de que progresso era volume. Progresso não é só volume, hoje, progresso é qualidade. Se percebe que é qualidade. E aí a inovação tem que gerar algo transformador.
Inovar é transformar, né? Isso, talvez você tenha capacidade de comunicador, fechou, lacrou aí. Hugo, e você que tanto já realizou, enfim, uma história, né, gigante, uma jornada gigante, né, enfim, de tudo que você já teve a oportunidade de botar de pé, de realizar, de criar. Pergunta é, quais são os seus objetivos, né, a longo prazo? Pergunta. Eu diria o seguinte, Calainho, eu acho que assim, meu sonho hoje é poder, né, daqui a um tempo, né, completado esse ciclo na Vale tão bacana, e mesmo durante dele, estar mais próximo das minhas filhas e da Beth, da minha mulher. Da Rebeca, minha filha mais velha, mãe da Maria e do João. Da Luísa, que mora em Paris, tem lá um namorado francês que eu vou conhecer agora em dezembro. E da Alice e da Helena, minhas gêmeas de 11 anos, com a Beth. Eu poder ajudá-las, talvez, em suas trajetórias, no seu estar no mundo, no estar no mundo de cada uma, nos seus lugares, nas diferentes geografias, nos seus diferentes momentos de vida. Se eu conseguir estar um pouquinho mais juntinho de cada uma, vai ser o máximo. Eu acho que aí, talvez, eu tenha feito o que me foi dado como destino aqui na Terra. Ô, Hugo, se a ideia do programa é inspirar, onde é que eu assino? De vez em quando eu digo isso. Muito obrigado, tá? Obrigado, Calainho. Brilhante. Realização Jovem Pan News.